sejam bem-vindos a mais um vídeo. Será que os astros possuem almas? Segundo Helena Blavatsky, segundo Kepler, segundo inclusive o filósofo Platão e muitos outros escritores e escritoras, sim, os astros possuem almas. Mas nós não podemos comparar, por exemplo, a alma humana com a alma de um planeta, ou compararmos a alma de um ser humano com a alma de um sol, por exemplo. Kepler dizia no século XVI e XVII que sim, os astros e inclusive o nosso planeta, eles têm em si, na sua essência, uma alma viva, uma alma que mantém a energia, que mantém o poder daquele astro, que mantém a energia daquela estrela. Mas repetindo, não podemos comparar a consciência, por exemplo, de um mineral com a consciência humana. Não podemos comparar a consciência de um mineral com a consciência de uma estrela. São coisas distintas. A afirmação da física quântica, a afirmação do esoterismo é que sim, tudo é consciente no universo, mas que a consciência se manifesta de distintas formas. Os egípcios, os hindus e civilizações anteriores, inclusive aos egípcios, consideravam, por exemplo, que o nosso Sol ele é regido por um Sol central. O nosso Sol ele é simplesmente um astro, uma estrela, pelo qual através jorra, se manifesta, flui uma energia que não é do Sol físico, mas sim do espírito do Sol. E o espírito do Sol, ele responderia então a um Sol central, a energia anterior ainda a ele mesmo. Por isso, tudo funcionaria como espécies de canais, por onde passam forças, energias. E sim, esses espíritos, essas almas dos astros, seriam as responsáveis por reger o astro fisicamente. Obviamente que esse vídeo não é para falar de astronomia. Esse vídeo está se referindo ao aspecto simbólico das coisas, ao aspecto esotérico, a essa visão sagrada que várias tradições tinham. Helena Blavatsky, num livro chamado Doutrina Secreta, especificamente no livro 5, ela fala que os primeiros cristãos se referiam ao Sol, chamavam o Sol de Nosso Senhor, o Sol. E posteriormente, as orações dos primeiros cristãos vão se transformando e vão adquirindo uma conotação mais antropomórfica. E dessa forma, então as orações vão adotar Nosso Senhor, o Deus, vão se referindo mais e vão se ligando mais a essa ideia da divindade com características antropomórficas e, claro, características masculinas. Mas Helena Blavatsky, nesse livro, no 5º livro da Doutrina Secreta, fala que as primeiras orações dos cristãos se referiam ao Sol, Nosso Senhor, o Sol, como um símbolo do mistério, um símbolo que nos remete à ideia da unidade. Todas as religiões vão sempre buscar uma religação com uma unidade. E claro, a uma religação interior, a uma unidade interior. E por que então divinizavam o Sol? Por que reverenciavam o Sol? Por que muitas tradições acordavam antes do Sol nascer para reverenciar o nascimento do Sol, para reverenciar através de um rito, de uma celebração, de uma cerimônia, o renascimento do Sol? Esses ritos eram feitos por várias tradições para fazerem uma reconexão do Sol interior do ser humano com o Sol que renascia fora todos os dias. Era um rito, uma celebração que fazia e buscava uma conexão do espírito humano com o espírito do Sol. Mas por que o espírito do Sol? Por que o Sol e não outro elemento ao redor de nós? Por que não outro símbolo ao redor de nós? Por que não outro astro? Por que não outro símbolo presente na natureza? Porque para essas tradições antigas o Sol seria esse exemplo máximo, esse mistério maior, um símbolo muito profundo e luminoso que está aí todos os dias e que nós, numa era moderna, esquecemos inclusive de olhar para o Sol quando ele nasce, esquecemos de olhar para ele quando ele se põe. Nós temos perdido atualmente
essa capacidade de reconexão com a natureza. Temos perdido uma capacidade de reconexão com aquilo que é sagrado da natureza. Então, voltando ao assunto desse vídeo, será que os astros possuem almas? Segundo tradições antigas, segundo Helena Blavatsky, como eu já falei, Platão, Giordano Bruno também afirmava isso, Kepler. Segundo todos eles, sim, os astros são movidos por almas, regem os sistemas solares, regem as galáxias. Além desse espírito dos astros, haveriam também uma legião de inteligências que exerceriam influência em seres que se manifestam numa matéria mais terrena, numa matéria mais sólida, mais densa. Então essa legião de inteligências que habitaria os astros exerceria uma influência sutil, invisível, nesses seres que se manifestam a nível mais físico. Portanto, só haveria uma vida no universo. Haveria uma energia única no universo, um verso único, uma luz única, um mistério único. Mas esse grande mistério, essa grande luz, essa grande energia, essa grande consciência, ela se manifestaria através de diversos filtros. E esses filtros, sim, são os centros das galáxias, são os sóis ou estrelas, são os astros que acompanham essas estrelas, são os astros que acompanham estes sóis. E claro, os seres que habitariam nessas esferas mais terrenas, nessas esferas mais físicas. E por que não dizer, nós também somos esses seres, e nós também manifestamos a consciência una. Porém, como nós vivemos hoje, onde nós temos essa tendência, num momento muito materialista que vivemos, temos uma tendência muito forte de separar as coisas, eu e o meio ambiente, eu e aquela pessoa. A nossa mente hoje, e não só hoje, é uma tendência materialista já que se arrasta durante séculos. Nós temos essa dificuldade de concepção da unidade das coisas. E por isso temos uma grande dificuldade, claro, de reconexão com os demais, uma reconexão com a natureza, porque não temos conseguido fazer esta reconexão interior. Temos tido dificuldades em casar o masculino e o feminino dentro de nós, o sol e a lua, o espírito e a matéria. Essa desconexão interior é que tem gerado todos os problemas atuais, todos os problemas de preconceitos, todos os problemas de intolerância, todos os problemas ambientais que vivenciamos hoje seriam simplesmente um reflexo dessa falta de união interior. E claro, se nós não concebemos nenhum mistério interior, nenhum sagrado interior, nenhuma unidade interior, nós não vamos conceber isso no cosmos. E também nós não vamos considerar que, por exemplo, os astros possuem almas, que os astros possuem inteligências, que os astros inclusive seriam conscientes. Recordando e frisando, não podemos comparar a consciência de um sol com a consciência humana. O sol não pensaria da forma humana. Talvez o sol nem pense, talvez o sol pense de uma maneira totalmente diferente. Agora, não podemos fazer esta comparação, porque não cabe. São distintas consciências, são distintas realidades. Mas no fundo, tudo participaria de uma energia una, única e profunda. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser se inscrever no canal, por gentileza, se inscreva. E até o próximo vídeo.